Minhas lindezas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer uma proposta diferente, é o Maquia e Fala. Eu vou me maquiar, mas eu não vou falar assim muito dos produtos do que eu tô usando, enfim, eu vou mais conversar com vocês mesmo, é o foco principal do vídeo. Que vocês me pediram nos comentários, em alguns vídeos, pra fazer um vídeo contando um pouco da minha faculdade, do que eu faço, porque eu decidi fazer esse curso, enfim, curso enfermagem, como algumas pessoas já sabem. Então eu vou falar um pouquinho desse curso durante a maquiagem. Aí eu vou tentar, mais uma vez, usar essa minha paleta aqui da Princesa Azteca, né, gente? Porque, enfim, minha sobrancelha já tá feita, né? E eu já passei um serumzinho também. Já tem vídeo no canal dessa paleta que não foi uma coisa muito boa que eu comprei, mas eu esperava mais dela e fiquei um pouco decepcionada. E, enfim, eu vou tentar mais uma vez porque eu não sou de desistir fácil. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho e maquiar ao mesmo tempo. Então, pra quem não sabe ainda, eu faço enfermagem e eu tô no 5º semestre, são 10 semestres, então eu tô praticamente na metade. Eu não faço todas as matérias do semestre, eu sempre deixo umas de fora, porque eu trabalho o dia todo, então eu não consigo fazer todas porque fica muito cansativo pra mim. Então... mas se eu fizesse tudo bem certinho, seria uma média de 5 anos para se formar. Talvez eu demore um pouquinho mais, alguns meses a mais, devido a uma ou duas matérias que eu acabo deixando de fora. Eu nunca fui fascinada pela enfermagem, não era uma coisa que eu tinha como sonho desde sempre, que meu sonho é ser enfermeira. Eu cheguei no terceirão não sabendo o que eu queria fazer. Então eu fui fazer uma visita numa faculdade e a gente entrou num laboratório de anatomia e também no laboratório de enfermagem e eles mostraram como as coisas funcionavam por lá. E aí deu um clique na minha cabeça e eu decidi prestar vestibular para enfermagem. Eu nunca tive problema com machucado, feridas, enfim. E isso era bem tranquilo pra mim. Eu sempre gostei, sempre me interessei, na verdade, por esse tipo de coisa. Eu fiquei bastante inspirada, sabe? E entrei na faculdade não tendo 100% de certeza que era aquilo que eu queria. Na hora, tipo, eu disse, por que não? Vamos tentar. Se não der certo, eu saio. E eu nunca imaginei que eu fosse gostar, assim, tanto. E eu pensei assim, não, talvez eu goste, mas não tendo certeza se era aquilo que eu queria. Logo de cara, quando eu comecei, a parte da anatomia é uma parte muito difícil, então eu fiquei um pouco desesperada sim, porque você gravar vários nomes de ossos, músculos e essas coisas é um pouquinho complicado, mas com o tempo você vai gravando e tal, porque é falado muito disso na faculdade. O primeiro semestre, ele pra mim no começo ele foi um pouquinho aterrorizante, porque eu não tava acostumada com aquela coisa de faculdade em que é eu por eu, sabe? Eu sempre estive acostumada com o ensino médio em que o professor tava sempre ali à minha disposição e sempre preocupado em me ajudar. E depois na faculdade a gente sabe que a gente se vira, se a gente não quiser participar da aula a gente não participa, enfim, mas depois a gente acaba se ferrando. E no começo foi um pouco difícil nesse sentido, e eu até achei que eu não ia achar amigas de verdade, assim, que eu fosse... Até achei que eu não fosse fazer amizades sinceras lá, tipo, mas hoje eu tenho amigas que eu vou levar pra vida toda que eu conheci na minha faculdade, né, no meu curso. O primeiro semestre ele é muito teórico, tá? Ele é muito teórico mesmo. A única prática que você tem é você ir no laboratório de anatomia, estudar ossos e tal. Quando eu fui estudar nos cadáveres, assim, eu fiquei com um pouquinho de medinho antes de entrar, fiquei um pouco ansiosa, porque eu era muito medrosa com essas coisas. E eu pensei, não, isso não vai dar pra mim, eu vou sonhar à noite depois, enfim. Mas depois que você vai e quebra aquela coisa, você acaba se acostumando e percebe que não é tão ruim assim, né? E aos poucos foi tendo algumas outras coisas mais práticas, algumas aulas em hospital mesmo, aprendendo a fazer as coisas no hospital, né? Ajudar
a dar banho de leito, a trocar fraldas, enfim, toda essa parte a gente aprendeu na prática no hospital conforme foi passando os semestres, sabe? E essa foi uma parte que, quando as minhas amigas foram no hospital, porque elas foram primeiro que eu, elas olharam pra mim e disseram, ah, você não vai gostar. Elas falaram assim, tu não vai gostar porque é muito ruim e tal, tu vai ver que tu vai chegar lá com uma expectativa, porque na faculdade a gente tem aquela expectativa das coisas todas certinhas, que nem é como eles falam na faculdade, mas na prática é bem diferente, né? E elas disseram, ah, tu vai ter uma decepção, assim como a gente teve, não era o que a gente esperava que fosse uma coisa melhor e tal, tu vai levar um susto e tal. Mas quando eu cheguei no hospital, eu percebi que ali era o que eu queria. A hora passou tão rápido, foi das 7 da noite, né, até as 10. E a hora passou tão rápido que eu nem vi. E eu ansiava sempre para as próximas visitas, sabe? Porque eu adorava ir no hospital, eu adorava mesmo. Eu tinha assim... Eu contava os dias para quando a gente iria no hospital, porque era onde eu conseguia aprender de verdade, sabe? A fazer as coisas. E aí eu fui cada vez gostando mais do que eu estava fazendo. E agora começou o meu 5º semestre, né, na facul. Começou agora, um pouquinho antes aqui da semana do carnaval. Pra quem não sabe, eu faço faculdade na Unisul, né? E a mensalidade de todos, se você fizer todas as matérias, acho que deve estar em torno de 1.800, mas eu não faço todas. Eu sempre deixo uma ou duas para trás, então esse não é o valor que eu pago, mas o valor geral, basicamente, acho que é esse. Tem algumas matérias virtuais para fazer também. E eu estaria mentindo se eu disser que eu passei em todas, porque não, eu não passei, tá, gente? É muita matéria e sempre acontece de uma não dar certo. Mas a gente tá aí pra recuperar. Meu olho tá bem manchado, como vocês podem ver. Tô usando essa paleta tentando fazer alguma coisa com ela, mas é isso aí, vamos tentar. O que mais que eu vou fazer aqui agora? Acho que eu vou fazer um cut crease, né? As minhas matérias preferidas são as práticas, né? Como eu já disse, que eu gosto bastante da parte prática. Mas tem uma das matérias que eu gostei muito no semestre passado, que foi epidemiologia, que é uma parte de artigo e ela não seria tão boa se não fosse pela professora que eu tive. Porque ela é uma professora ótima, né? Enfim. E também eu adoro anatomia, que foi a minha introdução, né? E que foi ver realmente que era aquilo que eu queria, porque foi o meu primeiro teste pra ver se eu realmente tinha estômago pra aquilo. Por isso eu vou mandar um beijo pro meu professor Vinícius, que ele disse que assistiu meus vídeos, então eu vou mandar um beijinho pra ele. E ele foi meu professor de anatomia. E foi assim o meu teste pra ver se eu realmente tinha estômago pra ficar, porque era onde a gente pegava alguns órgãos, mexia em alguns músculos, enfim. Então foi a parte inicial pra ver se era realmente aquilo que eu queria. Eu realmente vi o quanto a enfermagem assim me ajudou de diversas formas a evoluir, sabe? Porque eu sempre gostei dessas coisas de sangue e tudo mais, mas eu nunca tive, como que eu posso explicar? Um amor tão grande pelo cuidado. Eu sempre fui um pouquinho fria nesse sentido, mas sempre gostei dessa parte de cirurgia e tudo mais. E ao longo do tempo eu descobri que eu tinha esse dom. Pra cuidar das pessoas. E eu aprendi a desenvolver ele conforme eu ia estudando, né? Conforme eu fui evoluindo no meu curso, sabe? É um curso maravilhoso. Eu sou suspeita a falar, porque foi um curso que me surpreendeu. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto desse curso. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, assim, em questão de faculdade, que não seja isso. Talvez, um curso que talvez hoje eu faria seria estética, né? Porque entra nessa parte de maquiagem e tal, que eu acho legal. Mas a enfermagem ainda é minha primeira opção em tudo.
Claro que toda faculdade tem as suas decepções, tem os seus altos e baixos, nem tudo na faculdade é perfeito, nem todos os professores são do jeito que você imagina, enfim, nem todas as matérias são como você queria que fosse, ou a universidade talvez não é como você gostaria, mas a gente não pode se apegar nisso se a gente realmente gosta do que a gente está fazendo. A gente tem que seguir e tentar dar o melhor naquilo que a gente escolheu. E por mais que às vezes algumas coisas na faculdade me descontentem, eu ainda não pretendo desistir e eu pretendo ir até o final. Eu fui lá limpar aqui que tinha manchado bastante, caiu bastante coisa, né? Como acho que a maioria viu. Dá pra ver que manchou bem e não pegou metade de tudo que eu coloquei aqui. Eu botei bastante cores, elas foram se misturando umas com as outras e no fim não saiu nada. Partes preferidas pra mim da faculdade, além de encontrar minhas amigas, que eu amo muito, é poder saber como o nosso corpo é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo e numa rapidez incrível. Porque a gente aprende em várias matérias principalmente como o nosso organismo funciona, o processo fisiológico do nosso corpo. Como funciona uma digestão, como os anticorpos funcionam no nosso corpo quando a gente tem uma infecção, quando a gente está num processo de inflamação, enfim. O nosso corpo ele tem vários jeitos de funcionar. E isso me encantou muito, porque ele funciona de uma maneira perfeita mesmo. Além de pronto-socorro e a parte da oncologia, que são duas coisas que me encantam bastante, eu quero muito, quem sabe, prestar um concurso e trabalhar para o IML. Por quê? Porque é uma área que me fascina. Eu fiz um cursinho teórico em Florianópolis no ano passado, que era sobre necrópsia. E é uma área que eu gosto muito, uma área que eu gosto de verdade. E é uma das minhas opções. Eu ainda não tenho uma coisa assim, um foco principal de, não, eu tenho essa área que é o que eu quero focar. Mas essas são as minhas 3 preferidas, né? Que são a oncologia, né? Que é a parte do câncer, o IML e o pronto-socorro. Eu acho que o pronto-socorro é a melhor parte, porque é ali que você pega de tudo e você aprende tudo. Porque é ali onde vai aparecer diversos casos diferentes e onde sempre vai ter alguma coisa nova para você aprender, que você nunca viu, talvez. Então essa é uma área que eu queria muito passar para ter uma experiência. O nosso curso também tem os trotes, né, dos calouros, que é quando eles entram e aí a gente pinta e tal, mas eu confesso que essa não é uma área que eu gosto, né, não é uma parte da minha faculdade que eu gosto tanto assim. Eu não gosto de muita sujeirada e também não gosto de contribuir tanto com isso. Eu vou pra olhar, dar uma filmadinha, né, pra mostrar que o nosso curso tá ativo, e mais por isso mesmo, porque eu não sou muito de fazer essas arruaças com o pessoal, não tenho muito esse hábito de avacalhar, porque também na época que eu fui eu já não gostava muito que fizessem isso comigo, então eu não quis fazer com os outros, né?
que a gente não quer pra gente, a gente não faz pros outros, né? Basicamente, acho que é isso. O que mais? A parte boa dos calores é entrarem. Não é querer dizer nada, mas é que eles sempre pagam uma cervejinha pra gente. Então, a gente sempre acaba um pouquinho no lucro com eles. Por isso que eu gosto de participar. Como eu falei antes, eu entrei não esperando que eu ia conseguir amigas tão legais. Eu achei que eu iria me enturmar, claro. Mas eu não achei que eu iria ter pessoas tão boas do meu lado. E hoje as meninas que estão do meu lado lá na faculdade são como irmãs pra mim.